E vamos para a última aula da nossa sequência, onde eu mostro para vocês todo o meu raciocínio para montar uma apresentação do zero, para falar de gatilhos mentais para os alunos do Fale para o Mundo. Eu sou Juliane Dias e ensino você a apresentar qualquer assunto técnico complexo de forma leve e empolgante. Então, no bloco passado do meu treinamento, eu mostrei para vocês todo o raciocínio por trás da construção, né? Então a gente vai voltar naquela apresentação que a gente estava trabalhando e eu vou mostrar para vocês uma parte do conteúdo do início, no qual eu estou ali conquistando a plateia. Bem no início é um momento muito importante que a gente vai demonstrar nossos gatilhos de autoridade, vai mostrar que a gente tem propriedade para estar ali falando com o público, porque sempre tem essa objeção, quem é essa pessoa ali que está falando, né? Quem é ela na fila do pão? Será que ela vai ser realmente interessante, útil? Então vai ter aspectos racionais e aspectos emocionais relacionados. Então eu tinha passado para vocês algumas referências históricas, referências que dão como base justificativa do tema gatilhos mentais. E aí eu quero mostrar para eles que isso vem sendo utilizado desde a antiguidade até os dias modernos, dentro do marketing, dentro da educação, storytelling, vídeos, cinemas, né, séries, através de cliffhanger. Eles já são alunos, então eles já têm uma base, eles já têm uma noção de conceito. Então eu posso, por exemplo, usar uma palavra, né, cliffhanger, que é complicadona, né, que é literalmente na beira do penhasco. Vou mostrar para vocês a foto, inclusive, que eu uso no curso. Então você está ali na beira do penhasco, aquele suspense no final de um filme, no final de uma novela, no final de uma série, para você ficar ali conectado no que vai acontecer na sequência. Então eu já tinha o material pronto, não vou reventar a roda, eu vou vir aqui copiar sem dó nem piedade e vou abrir um slide e falar assim, ó, alunos, lembra a aula do cliffhanger? Pois é, a gente vai trazer ele de volta aqui para nós, então tá aqui o slide com o cliffhanger. Vamos falar de marketing, de storytelling, de apresentações. Então, eu já tinha feito uma outra apresentação na qual eu falava que a gente tem os recursos, né, das séries de Netflix, que a gente tem as séries, a gente tem a literatura, que é justamente esse slide que eu comecei apresentando, né, que no caso está escrito seja viciante, mas eu vou fazer uma adaptação dele, eu vou copiar e levar para minha apresentação que está em andamento. E aí eu não preciso, gente, ficar botando um slide com texto, né? Deixa eu ajustar o fundo para ficar escuro, que é como estava mais bonito. Preenchimento sólido de preto, maravilha. Vou apagar essa frase, seja viciante, que nesse contexto não tem nada a ver. E esse conteúdo eu recorto e coloco como rodapé. Ai, Juliane, mas não tem todas as linhas, tudo que está ali. Não tem problema. Não tem problema, você vai fazer ideias principais. Olha, a gente usa gatilho mental na literatura, no cinema, nas séries de Netflix, nas redes sociais, por isso que tem uma senhora aqui passando, fazendo scrolling, né, na rede social, passando. E eu deixei a cola embaixo nas notas de rodapé, tá aqui, ó, para eu aprofundar na hora que eu estiver explicando, beleza? Então, minha abertura está bem completinha em termos de referências. Dessa vez eu não começo falando de mim, esse público já me conhece, então eu não vou gastar tempo com isso, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho 30, 40 minutos. Eu vou aparecer em outro momento, lá na apresentação, que a gente fala de prova social, e aí eu me coloco como exemplo falando de livro que eu já publiquei, de palestra que eu já ministrei, e pronto, aí que vai estar minha autoridade sem muito exagero. O que eu acho que está faltando na minha apresentação? Um fim. Ela não tem a finalização ainda. Então, uma frase de efeito eu acho que vai bem. Até uma frase que tem algum gatilho que desperte algo neles, para eles sentirem na prática, né? Então, eu pesquisei e encontrei uma frase do Maquiavel que eu achei bem oportuna para a ocasião, já que eu estou falando de gatilhos mentais e até, de certa maneira, como a gente é manipulado, né? Não sei se vocês lembram na primeira aula que eu coloquei assim, o que está como base, qual que é a big idea, qual é a ideia que eu quero transmitir, é que nós somos influenciados por gatilhos mentais todo o tempo e existe uma capacidade, né, existe um treino que a gente pode ter sobre isso, e nós podemos utilizar essas ferramentas, que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Mas se a gente não souber utilizá-las, a gente vai ser só manipulado, a gente não vai ter o poder de identificar quando estão fazendo
aplicando esses gatilhos na gente e também não vamos ser capazes de utilizar que seja para o bem, que seja para a educação, que seja para dar uma boa aula, que gere engajamento, que gere um estímulo positivo. Então, a frase que eu achei aqui, do Maquiavel, é que os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades presentes que quem engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Então, eu vou levar essa frase lá para o meu slide, que eu abri aqui no final. E vou procurar uma imagem do Maquiavel. Eu já tinha feito uma busca preliminar no Google. E tem as imagens de Wikipedia, né, que já são domínio público também. Então, essa aqui acho que vai dar mais certo, porque o slide do PowerPoint é mais horizontal. No enquadramento vai funcionar melhor. Então, eu volto lá. Vou tirar esse título aqui para já não gerar conflito e vou torcer para o PowerPoint já me sugerir uma formatação bonitinha. Ah, o PowerPoint foi lindo, né? Então tá aqui, ele já fez. Eu só vou colocar na minha fonte padrão, que é Poppins, para manter sempre a coerência. Gente, sabe esses slides que eu fico doida e outras pessoas podem não ter consciência, mas isso perturba, tira a paz, essa oscilação de fonte, ela muda toda hora. Lembra que a gente precisa do gatilho da coerência, da previsibilidade. Nos é confortável ficar mudando a fonte, não é positivo. Eu sei que eu estou ensinando, a gente está sempre variando estímulos, mas vamos para o lado da narrativa, vamos para o lado da ilustração, vamos para o lado do pertencimento, da motivação, e não de ficar deixando as pessoas confusas por causa da fonte. Você põe com serifa, sem serifa, arredondada, mais quadrada, né? Então, vamos manter um padrão aqui. Eu vou colocar esse tamanho aqui, tá bacana. Vou tentar, ficar um pouquinho ruim no rosto dele, mas dá para melhorar. Nada é tão ruim que não possa melhorar, né? Vamos colocar para cá, vou botar umas aspas. Eu tinha tirado as aspas, mas vamos colocar as aspas. E o autor, né? Maquiavel. Acho que eu vou separar, hein? O Maquiavel embaixo e a frase em cima da cabeça dele. Que tal? Acho que eu vou ter que separar em duas caixinhas. Aqui em cima. Não tô gostando muito. Eu baixei aqui. Ah, baixei aqui. Ficou bom. Agora ficou bom. Embaixo, só o nome dele no cantinho. Que tal? Tcharam! Agora sim tem uma finalização. E agora eu vou conferir se eu coloquei um número suficiente de estímulos e se vai dar dentro do tempo aí, mais ou menos um a cada 3 minutos. Então eu estou terminando a apresentação com 33 slides, eu tenho meia hora, então é um tempo bom. Meu tempo com slide é de 1 a 2 por minuto. Eu estou sabendo que assim com 33 eu vou poder ter mais tempo de explorar cada caso, o que é interessante, porque é um assunto novo para eles, né? Se for algo mais assim, só mostrar foto, colocar um estímulo, poderia ser mais eletrizante, mais rápido, mas não dá para digerir conceito. Então, como o objetivo é aprender, eu acho que menos é mais, tá? Mas vamos ver se eu estou usando os princípios ali. Então, eu vou fazer a contagem. Lembra que tinha que ter, vai no caso de 30 slides, uns 10 estímulos emocionais. Então, a gente tem, vamos conferir comigo aqui, aqui não tem estímulo emocional, racional, uma frase, né, de uma figura histórica é um. Aqui, imagem intrigante, 2, só que eles estão tudo colados, né? GIF, 3, GIF de novo, 4. Aqui é uma imagem que traz familiaridade, mas eu não vou considerar. Mais GIF, 5.
E aí vai tendo conteúdo, tem animação, que a gente pode considerar, eu vou considerar todas as animações que elas vão passando como um 6, valendo para todas, tá? Não vou considerar slide por slide, porque lembra, eu estou usando na verdade não é animação, é simplesmente movimento. Então, é um recurso mais fraquinho, assim, ele ajuda, mas ele não, definitivamente não vai despertar tanta emoção. Então, a gente está com 6, né? E tem as imagens que são bonitas, aqui esse da antecipação quase é um gatilho por si só, porque a pessoa vai lembrar que ela foi num show de mágica, né? E ela vai ficar com aquilo na cabeça. Há imagens intrigantes, então a gente estava com 6, né? 7, 8 aqui também, todo mundo vai lembrar do Papai Noel. Aqui eu botei autoridade, 9. Isso quase valeria, mas é só a capa, não vou contar. E a gente tem a frase de efeito, 10, tá meio cravado. Dá para melhorar. Vou colocar uma gamificação em algum momento aqui para o pessoal se engajar. Alguma pergunta de verdadeiro ou falso, ou eu vou botar algumas frases para eles e eles me dizerem qual é o gatilho que está sendo trabalhado. Muito bem. A gamificação em um slide é um recurso bem simples, como o nome já diz, você usa só um slide para criar um joguinho. Normalmente algo simples, um verdadeiro e falso, múltipla escolha, algo que o pessoal vai ficar pensando ali para resolver. E normalmente você que conduz ao vivo junto com eles. É rápido, mas engaja. Tá? Então, neste caso, o que eu propus a fazer? Já que eu acho que vou ter uns minutinhos para falar, é perguntar qual gatilho está sendo usado. Então, eu trouxe algumas frases diferentes da que eu apresentei e faço uma recapitulação antes, porque lembra, as pessoas aprendem por repetição. Simplesmente falar, esperar que elas já tenham memorizado é muito ambicioso. Então, eu volto no final e recapitulo. Olha, lembra, o gatilho da urgência é isso, autoridade isso, antecipação isso. Eu vou falando rapidinho o que é cada um. Dito isso, aí ó, o slide mais básico da face da Terra, fundo branco, fonte preta, nem mudei a formatação, eu vou passando algumas frases e falo, qual gatilho foi usado aqui? Ah, e aqui? Quem acha? Ah, tem mais de um numa frase só? O que vocês acham? Ah, parabéns, aprenderam. E aí sim eu vou fechar com a frase de Maquiavel. E assim chegamos ao fim da nossa jornada da criação de uma apresentação do zero. No caso, o tema foi gatilhos mentais para os alunos do Fale para o Mundo. Aliás, se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, essa é a oportunidade, porque essa foi a primeira de uma série de vídeos que vão te ajudar a fazer apresentações de temas complexos e chatos a se tornarem mais leves e empolgantes.